se há um procedimento no qual eu sou treinado, né, é enfrentar vagas de opinião. Ah, tá todo mundo do lado, se eu achar que eu tenho de ir para outro, meu filho, olha, mas nem o capeta me convence do contrário. Deus talvez, mas por que Deus ia se incomodar comigo, né? Tem tanta gente para Deus cuidar, vai falar justo comigo? Não. Vai lá cuidar daquele monte de pobre, de ferrado na África, na periferia brasileira, não sei o quê. Não me atrapalhando tá ótimo, né? Mas também não acho que vai ser, rei, vai fazer tal coisa. Eu não sou esse tipo de louco, né? Então, se eu achar que é o caso, é o caso. Quando eu achei lá atrás que havia o que apontar de incorreções, irregularidades e impropriedades na gestão petista, fui para cima e acabou, né? Tem custo? Sempre tem. Como tem custo criticar o governo Bolsonaro, como tem custo criticar a Lava Jato, esta em particular, porque apareceu como uma operação acima do bem e do mal, não é isto? Os grandes heróis que vieram para nos salvar. E desde 2014, ano da operação, eu falava, não cumpre a ninguém ficar adorando juízes. Juízes são homens, não são paladinos. E tem de se comportar segundo as regras do jogo. E sempre apontei, desde 2014, as tentações políticas que para mim eram muito evidentes do senhor Sérgio Moro. Lamento, eu estava certo, mas eu estava certo de uma maneira algo surpreendente até para mim. Porque é normal, Bob, a gente tá, assim, quando a gente tá certo, é normal a gente tá, sei lá, 80% certo. Ou 70%, Fábio Cuba, e já é bastante. Já é bastante. Até na vida 2, né? A gente tá 70% certo já é muito, né? Agora, estar 100% certo, aí é muito raro. E eu estava 100% certo sobre Sérgio Moro. Não só aceitou um cargo político, 8 meses depois de Lula ir para a cadeia, numa sentença sem prova, porque é aqui que setores da direita, muitas vezes, concordam com isso, aquilo que eu falo, e tal. Aí é quando eu chego, Lula condenado sem prova, e fala, opa, peraí, não tem prova. Fica o desafio de sempre, me diga em que página da sentença, eu tenho ela aqui. Me diga em que página está a prova. Qual prova? A prova que justifica a denúncia. Cascata tem um monte. A prova que justifica a denúncia eu leio aqui no ar. Mas como não tem, ninguém aponta. Mas foi referendada na segunda instância, e daí? Mas foi referendada na terceira instância, e daí? Ainda assim a prova não está lá. Aceitou esse cargo político, 8 meses depois, em novembro, né? Lula foi preso em abril, maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro, novembro, 7 meses, né? Aceitou o cargo político, assumiu depois em janeiro, e aí cuidou da sua candidatura, também como ministro da Justiça. E só rompeu com Jair Bolsonaro quando as suas pretensões não foram atendidas. Concordou com coisas horrorosas no governo Bolsonaro. Endossou as piores práticas. Apresentou um pacote anticrime que trazia licença para matar. É o mais notável reacionário e fator de atraso da política brasileira. Se ele foi adotado por parcela da imprensa, que ainda o endeusa, problema dessa gente, meu não é. Porque põe o combate à corrupção acima de tudo. Alguns realmente põem, por equívoco. Põe o combate à corrupção acima da legalidade. Isso não existe.
Porque se você recorre à ilegalidade para combater a corrupção, você está recorrendo à corrupção das leis para combater a corrupção. Isso é uma contradição em termos. Ou isso é estupidez, burrice, combater a corrupção, você está recorrendo à corrupção das leis para combater a corrupção. Isso é uma contradição em termos. Ou isso é estupidez, burrice mesmo, justificar que se recorra a ilegalidades para combater a corrupção. Afinal, o combate à corrupção não corresponde ao desejo justamente de combater a ilegalidade? Como é que você recorre à ilegalidade como instrumento? Que sentido faz isso? Ou a pessoa é estúpida, é parva, é nécia, é asnal, ou então tem interesse que ainda não está claro. Qual o interesse? Eu não sei. Cada um que fale por si. Eu sei que eu sou favorável ao combate à corrupção dentro da lei. E não há nada de tão exótico nisso. Ah? Acho que não, né? E a Lava Jato está aí, tentando sobreviver desesperadamente. E se criou até, e aqui eu faço um pedido encarecido aos meus coleguinhas jornalistas. Você que é um ouvinte que não é jornalista, nós jornalistas chamamos de coleguinhas. Eu acho que há um certo senso de ironia aí. Né? Não sei. Mas eu peço aos coleguinhas que escrevem a Lava Jato eleitoral. Dava para explicar por coleguinha aqui, no segundo parágrafo do texto, faz o lead, né? Lava Jato eleitoral fez tal coisa, não sei o que tal. Dava para explicar para o coleguinha aqui o que é Lava Jato eleitoral? Quando ela foi criada? Por quem ela foi criada? Que eu não sei. Quem compõe a Lava Jato eleitoral? Isso é uma grife? Isso é um apelido? Isso é uma palavra, é uma senha? O que é Lava Jato eleitoral? Que eu não tenho ideia. Quem criou? Quem inventou? E agora hoje nos jornais está lá, porque com a decisão do Toffoli correta de impedir a invasão do gabinete do José Serra, é preciso rediscutir a questão do foro. Claro que é. O Supremo tomou uma decisão errada. Eu fiquei sozinho na defesa dessa questão. Ah, então o foro é só crime cometido no curso do mandato, senão vai lá para a primeira instância. Ok, só que isso tem algumas consequências. Nós temos 17 mil juízes no Brasil, de primeira e segunda instância. Temos 13 mil procuradores. Estou falando de 30 mil pessoas. Digamos, presta atenção aqui no tio. Digamos que 10% aqui, digamos que 90% dessas 30 mil pessoas sejam compostas de varões e varoas de Plutarco. Eu adoro esse feminino, varoa. Né? Tem o varão e a varoa. Os varões e as varoas de Plutarco. As pessoas retas, incorruptíveis, que não fazem nada de errado. Fábio Cuba, Bob Furuia, que só atuam. Mas se houver 10% fazendo caca, são 3 mil pessoas. Eu vou ser mais modesto. Digamos que haja 1% desses 30 mil. Eu tenho 300 pessoas desses 30 mil. Eu tenho 300 pessoas entre pedir ação e despachar ação, né? Porque o Ministério Público pede e o juiz autoriza.
Eu tenho 300 pessoas entre pedir e autorizar que podem mandar qualquer um invadir qualquer gabinete do Congresso Nacional, sob o pretexto de combater a corrupção. Eu posso transformar o Congresso na Geni do Brasil. Mas atenção, a decisão tomada pelo Supremo como está, autoriza que se faça isso no gabinete de ministro do Supremo. Se tiver louco bastante para isso, vai lá e inventa um crime para algum ministro anterior à sua condição de ministro, ou que não tem a ver com o exercício do cargo, eu posso mandar um mandado de busca e apreensão num gabinete. Um juiz de primeiro grau pode autorizar uma ação de busca e apreensão, um mandado de busca e apreensão no gabinete de um ministro do Supremo. Ou no gabinete do presidente da República. Ah, Reinaldo, você esqueceu do parágrafo 4º do artigo 86 da Constituição, que diz que o presidente não pode ser responsabilizado por atos estranhos ao mandato. Não, eu não esqueci. Lá está escrito responsabilizado, não está escrito investigado. E jurisprudência do Supremo diz que investigado o presidente pode ser sim por atos estranhos ao mandato, não pode ser responsabilizado. A hora da denúncia não pode fazer. O Michel Temer já foi, por autorização, aliás, com autorização do Roberto Barroso. Se eu faço uma votação sobre foro especial que permite esse tipo de aberração, essa votação está errada. Mas há um erro mais grave aí. O foro especial está na Constituição. Só poderia ser mudado por emenda. O Supremo mudou isso por maioria, não foi por unanimidade, por maioria, numa simples questão de ordem. E gerou essa aberração que aí está agora. A Lava Jato desesperada, porque está vendo a sua verdade vir à tona, desesperadamente tentando voltar ao noticiário com a colaboração de gente na imprensa que aceita ser mera porta-voz de procurador e delegado. E aí então se criam esses atos mirabolantes de invasão do Congresso, no caso do Senado. Já aconteceu no ano passado, como eu disse, no gabinete do senador Bezerra Coelho e do seu filho. Ele, senador, o filho deputado. Eu fui contra lá, fui contra agora. E a última da Lava Jato, usar aí alguns porta-vozes informais para dizer que se houver compartilhamento de tudo que tem na Força-Tarefa com a Procuradoria teria acesso a quase 18 mil pessoas investigadas e a mais de 20 mil empresas investigadas. Mas espera aí, quer dizer que a Lava Jato investigou quase 18 mil pessoas e mais de 20 mil empresas? Uou! Com autorização judicial? 3 juízes? De Curitiba, um de São Paulo e outro do Rio? Autorizaram essa quantidade de investigação? A informação, então, é que a Lava Jato investigou 18 mil pessoas e mais de 20 mil empresas. Mas então a gente está diante de um descalabro absoluto. Combater a corrupção é fundamental. Já disse aqui, como é fundamental tomar banho. E eu, como sabem os meninos, também acho fundamental passar perfume. Mas isso já é uma frescura. Não é?
Combater a corrupção é fundamental. Destruir o país e a institucionalidade sob o pretexto de combater a corrupção, não. Até porque se erigem, se erguem, se constroem falsos heróis e falsos bandidos. A partir de mistificações. E não, eu não tenho nem... Olha, se há coisa que não contem comigo, se eu achar que não é, vou falar, se eu achar que é, vou falar. Vocês querem ver? Ah, tá falando tudo isso para defender o Alckmin? Não, o Alckmin foi denunciado, por exemplo, por corrupção passiva, lavagem de dinheiro e tal, né? Ele disse, soltou uma nota, obviamente, lamentando a denúncia e contestando. Deixa eu falar uma coisa aqui. Há uma acusação de Caixa 2 na campanha do Alckmin. Investigue se houve Caixa 2. Agora, Caixa 2 é mesmo corrupção passiva? Será que Caixa 2 é lavagem de dinheiro? Ou se inventa, se associa a Caixa 2 à corrupção passiva e lavagem de dinheiro para dar um jeito de enroscar o político de vez? Atenção, se o Alckmin for condenado por isso que está aqui, ele vai ser preso. E alguém dirá, e daí? E daí que vai ser condenado por corrupção passiva um homem pobre? Um cara que foi governador de São Paulo 3 vezes e que é pobre. E que precisa trabalhar para viver. E que, obviamente, não utilizou dinheiro de corrupção. Como todo mundo sabe. Eu me pergunto que sistema é esse que pode mandar para a cadeia por corrupção alguém que corrupto não é. Sabidamente não é. Que espírito mau tomou o Brasil? Que espírito maligno tomou o país? Que permite que pessoas decentes... E você pode não gostar do Alckmin, pode não gostar das escolhas dele. Eu de algumas não gosto. Eu acho, por exemplo, que foi ele que inventou o Ricardo Salles. Chamou lá para ser secretário dele. Incompreensível para mim. Agora, corrupto? O Alckmin? Ah, mas teve corrupção em São Paulo? Peguem seus corruptos, investiguem. Agora, corrupção, transformar a Caixa 2 em corrupção? Ah, você acha a Caixa 2 bonito? Não, eu acho feio. Mas há uma diferença entre dar um pisão no pé de alguém e enfiar uma faca na barriga. Não, tira a imagem da faca, porque essa no Brasil ela ficou amaldiçoada. Há uma diferença entre dar o pisão no pé de alguém e meter o cotovelo no nariz. Cesare Beccaria, dos delitos e das penas. As penas, elas têm de ser compatíveis com o delito cometido. E não faz sentido agravar o delito de alguém só para tirá-lo de circulação ou para fazer política. Entende? E aí, eu leio ontem, hoje, Fábio Cuba, Bob Furuia, eu leio que o Sérgio Moro não sabe se realmente se junta com Mandetta para ser vice do Mandetta, que está pensando em lançar a própria candidatura, vocalizou isso hoje, ou se lança ele próprio, Sérgio Moro, a própria candidatura. Eu tenho uma profunda vergonha de ler isso. Era desde o início, e desde sempre, eu estava 100% certo. Não 80%, não 70%, não 60%, 100% certo. Uma ação de natureza política.
e que política continua. E que agora usa alguns nomes, alguns medalhões da política para tentar mostrar a sua necessidade. E não por acaso isso tudo se dá às vésperas, esse recrudescimento, de o Supremo decidir a anulação ou não da condenação do Lula. Como é? O juiz que condenou o Lula, que impediu o Lula de disputar com o Bolsonaro, eu não estou nem entrando no mérito, esqueçam o mérito, vai ser ministro daquele que venceu e não pôde concorrer com aquele que ele mandou prender, ele dissente depois desse que o nomeou e passa a fazer sua postulação à presidência ou à vice-presidência? Nós perdemos completamente como país a vergonha na cara? Bom, cada um fale por si, eu não perdi a minha. Lupicínio, e a vergonha é a herança maior que meu pai me deixou. Queridos, se alguém tem interesses objetivos, ou se alguém tem contas a pagar à Lava Jato por serviços prestados, que preste os seus serviços, não é o meu caso. E se alguém é imbecil bastante para achar que a institucionalidade pode ir para o lixo sob o pretexto de combater a corrupção, boa viagem. Uma hora a corda que você agora ajuda a puxar no pescoço alheio vai parar no seu pescoço. E só aí então você entende o peso e a importância da institucionalidade. Né? Comigo vai ser na base da lei. E se há erro na decisão sobre o fórum, que se reveja. E ainda que se mantenha a atual decisão sobre o fórum, que está errada, que pelo menos se busque preservar o espaço da representação da sanha e da fúria de alguns malucos que, buscando os holofotes e buscando o noticiário, autorizam as operações, pedem e autorizam as operações mais destrambelhadas. A minha coluna na Folha trata disso amanhã. E eu não poderia ser mais claro do que estou sendo. Tá certo? É isso.